Boa noite a todos. Começo por saudar todos aqueles que forem começando a entrar no canal, todos aqueles que forem chegando. Aproveito e sugiro a todos que possam deixar o vosso gosto no vídeo, o vosso gosto neste direto. É extremamente importante para ajudar a divulgar o canal e também o direto um pouco por todo lado e ajuda sempre a dar uma certa e uma relativa visibilidade, quer ao canal, quer também aos vídeos. Mas, para todos os efeitos, eu gostaria de começar uma vez mais por saudar-vos a todos, por estarem aqui presentes neste momento, porque acaba por ser extremamente importante e é com a vossa presença que o canal acaba por ter o crescimento e o sucesso que tem tido e eu muito vos agradeço por isso. Em primeiro lugar, eu gostaria de vos deixar já duas informações atualizadas. Vamos ter aqui no próximo dia 27 de março o professor Ivan Kachanovsky, portanto, estamos a falar de um professor da Universidade de Ottawa, no Canadá, e tem algumas coisas bastante interessantes. Tem muita coisa interessante, na verdade, para falar, mas terá algumas coisas nas quais se focará relacionadas com a questão da Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia, e também tem um conhecimento muito, muito vasto sobre a situação do Euromaidan. Portanto, eu acredito que o professor Ivan Kachanovsky, não sei se há alguém que o acompanha, mas para todos os efeitos acaba por ser uh, uma personalidade bastante conhecida a nível internacional. A segunda é que teremos também aqui brevemente, estaremos apenas Good evening, Miss Ruth Greening. A segunda é que nós vamos ter aqui connosco o convidado da Geórgia. Portanto, se nós vamos ter aqui um convidado georgiano com um perfil muito interessante pelo facto de ter sido uma personalidade que teve de sair do país por receios de que sofria uma ameaça contra a sua própria vida. A propósito, e portanto nós vamos agendar para muito breve também a situação da Geórgia e vamos continuar a falar da Geórgia. Senhor Fernando Newton, volta-me a falar do Pepe Escobar. Olha, deixe-me lá ver se eu tenho aqui alguma novidade do Pepe Escobar, ainda bem que me fala nisso, porque eu estou a continuar à espera que ele me fale, basicamente, da melhor altura para poder vir ao canal e não, ainda não tenho aqui nenhuma resposta, mas ele também tinha-me dito que a partir do dia 20 é que talvez estivesse aqui mais à vontade. Sim, senhor Jacinto Amarujo, o Pepe Escobar, já ando aqui há cerca de 2 meses a tentar combinar com ele uma altura, mas ele tem estado sempre em deslocação, compreendo, tem um tempo condicionadíssimo, mas o Pepe Escobar virá, portanto, aqui ao canal, vamos só tentar encontrar qual é que é a melhor altura em termos de agendas para que ele possa realmente ter aqui presença garantida, um convidado de luz, sem sombra de dúvida. Mas é sem sombra de dúvida também, já temos estes dois convidados, portanto, tanto o Ivan Kachanovsky como também o convidado georgiano, cujo nome eu ainda não quero revelar neste momento, mas também serão entrevistas que são sempre conduzidas em inglês. Portanto, lamento, mas ainda nem todos os convidados têm a capacidade de se conseguirem expressar em língua portuguesa. Com o Pepe Escobar será diferente. Ainda no outro dia estava a ver um vídeo de um programa chamado Roda Viva, que é um programa muito famoso, sim. Pepe Escobar está em Moscou, ele próprio informou-me disso mesmo, que estava em Moscou, neste momento andava ali numa correria um pouco por todo lado, tem os compromissos que já tem assumidos, portanto, e que a partir do dia 20 vamos tentar encontrar aqui o melhor para poder, para que ele possa, a melhor altura para que ele possa cá vir. Mas, portanto, como eu já vos referi, isto nós temos então alguns convidados já aqui em calha, acho que todos eles extremamente interessantes, mas depois, como sabem, eu acrescento sempre as legendas, legendas em inglês, em russo e em português, já para poder cada um desses lives poderem estar
se podem ser divulgados o mais rapidamente possível. Portanto, vamos ver agora se conseguiremos depois também ter muitos outros. Temos aqui mais uma série de nomes também na calha para cá virem, mas não queria deixar de vos dar esta novidade que, a meu ver, é uma excelente novidade e é sempre uma honra poder contar com estes ilustres convidados. Agora, vamos ao tema que de facto acaba por ser aquele que concentra a maior parte das atenções desta sexta-feira. Desde logo, não é por acaso que surge à meia da tarde a notícia de que, à meia da tarde de uma sexta-feira, portanto, isto é, que aparece a notícia de que o procurador do Tribunal Penal Internacional, o Sr. Karim Khan, que emitiu um mandado, ou deu instruções para que fosse emitido um mandado de detenção, quer contra o presidente Vladimir Putin, quer também contra a senhora Maria Alexeyevna Lvova-Belova, que muita gente não conhece, mas é curioso que, por acaso tenho o hábito de acompanhar a senhora Maria Lvova-Belova, e esta é basicamente aquilo que se chama de Comissária dos Direitos da Criança, junto do presidente da Rússia desde 2021. Portanto, é como se fosse uma espécie de provedora dos assuntos da criança, mas que tem ligação direta a Vladimir Putin. É uma personalidade que já de há uns 3, 4 anos eu tive a oportunidade de falar dela enquanto um dos nomes que muita gente também aponta como no futuro, num futuro que não é imediato, mas como no futuro, para que possa ser uma possível candidata escolhida por Putin para lhe suceder na presidência da Rússia, porque a senhora Maria Lvova-Belova é uma tecnocrata de profissão, portanto, basicamente, é uma senhora que ainda nem 40 anos tem, portanto, tem 38 anos. Ela nasceu em 1984, como vem, é bastante jovem. E é uma senhora da inteira confiança de Vladimir Putin. Não é por acaso que foi o próprio que a indicou para este cargo e a indicou-a desde 2021 e, naturalmente, na sequência das eleições também legislativas de 2021. Portanto, há aqui um conjunto de valores que Vladimir Putin se tem esforçado para poder lançar esses nomes na política nacional, mas dando-lhes um destaque particular. E, no entanto, aquilo que acontece é que a senhora Maria Lvova-Belova é um desses nomes. Já de algum tempo que tento acompanhar a atividade dela e de um conjunto de outros quadros que vos falarei aqui a seu tempo e que, ao contrário da situação que nós falamos, de termos um candidato proposto por partidos que possa eventualmente suceder ou não a Vladimir Putin ou de alguém que possa ser considerado rival ou de uma outra facção, esta senhora Maria Lvova-Belova é, talvez, eu diria que está entre o top 3, top 4 de personalidades que são de total e absoluta confiança de Vladimir Putin. Portanto, e não tem qualquer tipo de antagonismos, por exemplo, como sucede com uma governadora do Banco Central da Rússia, a senhora Elvira Nabiulina, que Putin confia nela, continua com confiança nela, mas divergem quanto à forma de ver e de observar os fenómenos a nível global. Com a senhora Maria Lvova-Belova não sucede a mesma coisa. Portanto, estamos a falar de uma personalidade, volto a dizer, que é vista como sendo integralmente uma senhora que é da inteira confiança de Putin e que ocupou o cargo de comissária para os direitos da criança. Portanto, é alguém que coordena as políticas nacionais relativas a tudo o que relaciona as crianças. E o mandado de detenção, e eu sublinho novamente o facto de se dizer mandado, porque mandado vem de mandar, vem de uma ordem, e não mandato. Um mandato é uma forma de representação de alguém, seja através da assinatura de uma procuração, seja através do facto de se ser eleito em representação de alguém. Portanto, um mandato é diferente de um mandado. E aqui temos o mandado, portanto, que é basicamente uma ordem do tribunal
para que se proceda à detenção de Vladimir Putin e também da senhora Maria Lvova-Belova. Qual é que é aqui a particularidade para a qual eu começo por chamar a atenção? Desde logo o facto de este mandado de detenção ser anunciado pelo procurador Karim Khan desde ter sido anunciado desde a Haia e ter sido anunciado a meio da tarde, aliás, praticamente final de tarde, nos Países Baixos, é mais uma hora do que em Portugal, e uma sexta-feira. Ou seja, basicamente aquilo que é dito, o tempo em que ocorre parece-me que não é de todo inocente, porque surge numa altura em que amanhã não vão estar os jornalistas junto à sede do TPI para pedirem satisfações, para pedirem mais informações, porque isto é basicamente um anúncio bomba anunciado pelo procurador. Ou seja, durante o fim de semana as coisas vão descansar, as pessoas todas vão descansar, e agora é dar tempo para que a comunicação social e para que os parlamentos nacionais e os poderes políticos nacionais se possam pronunciar, dando a sua visão do acontecimento, especulando, etc, etc, e por aí fora as coisas vão. Portanto, isto não me parece que surja de forma inocente o tempo em que isto é dito. Depois, temos ainda um outro aspecto, é que nós continuamos com uma crise bancária, financeira, por enquanto ainda bancária, não só nos Estados Unidos, mas também com a possibilidade de se estender ou de ser alastrada a um conjunto de outros bancos internacionais, ou seja, e numa altura em que isto deveria ser um dos temas centrais também, a par do conflito entre a Ucrânia, a NATO e, do outro lado, a Rússia, nós subitamente temos esta granada que é lançada e que a partir de agora vai consumir, e já está a consumir, praticamente o tempo quase todo de antena que existe nos meios de comunicação social ocidentais. Portanto, parece-me que isto serve também e é lançada esta bomba no momento em que vai ajudar com certeza a abafar e a desviar as atenções para os acontecimentos. E porquê é que eu acho isso? Bom, eu acho isso desde logo porque os mandados de detenção internacionais emitidos pelo TPI não têm de ser tornados públicos. Não têm de ser comunicados através de uma conferência de imprensa e não têm de ser alertados os visados por esse mandado de detenção internacional de que o mandato foi emitido, porque não precisa de haver essa notícia pública para que o mandado de detenção produza efeitos. Eu dou-vos um exemplo. Jean-Pierre Bemba, que até envolveu Portugal nesse processo com o Tribunal Penal Internacional. Portugal arrestou e apreendeu os bens que se encontravam em Portugal, porque Jean-Pierre Bemba foi vice-presidente da República Democrática do Congo e é casado, ou pelo menos era casado, com uma cidadã portuguesa. Tinha uma mansão na Quinta do Lago no valor de 3 milhões de euros, que foi apreendida pelo Estado português. Tinha também alguns saldos bancários que foram apreendidos pelo Estado português. E a verdade é que Jean-Pierre Bemba acabou por ser surpreendido com um mandado de detenção que tinha sido emitido a título confidencial. Depois, tivemos também outros que foram previamente anunciados, mas lá está, isto serviu sobretudo, nomeadamente do ex-presidente sudanês Omar al-Bashir, que foi comunicado também, com toda a pompa e circunstância. Se era preciso, não. Mas que isto ajuda para todos os efeitos a criar uma determinada pressão sobre todos os Estados que são neste momento partes no Estatuto de Roma, isso sem sombra de dúvida. E porquê é que isto ajuda a criar essa pressão? Dizem vocês, bom, mas se isto não for tornado público, então os Estados não sabem que têm de cumprir um mandado de detenção na qualidade de partes no Estatuto de Roma. Não é verdade. Não é verdade porque os mandatos podem ser emitidos sob confidencialidade e todas as partes serem notificadas, aliás, são notificadas da emissão desse mandado que deve ser mantido confidencial e não deve ir para o exterior. Ou seja, as partes nunca saberiam que teriam de proceder à detenção de um suspeito com base em notícias que surgem publicadas na comunicação social ou com base numa conferência de imprensa. Não. Formalmente, e eu já acompanhei isto, porque, como sabem, eu tenho
além de obra publicada em livros, a minha tese de doutoramento também incidi sobre a questão do TPI, a questão das imunidades dos chefes de Estado e um conjunto de outros defeitos que o TPI tem. Tenho também uma série de artigos científicos publicados sobre o TPI. Um deles, curiosamente, vai ser publicado muito brevemente na revista de Direito Internacional de Moscou de Direito Internacional, vai ser publicada e esse meu artigo diz respeito à ilegalidade das ações do TPI na forma como possa vir a conduzir ações de investigação sobre cidadãos russos. Portanto, especificamente, eu naturalmente já enviei o artigo para publicação, não sei quando é que vai sair o próximo número, mas para todos os efeitos aguardo essa mesma publicação, onde eu me pronuncio porque é que a ação do TPI contra a Rússia é completamente ilegal e absolutamente contra o direito internacional. Portanto, acho que vai ser uma oportunidade de muita gente poder ler e, se quiser contestar, não o mensageiro, mas de contestar a mensagem e conteste-o com substância muito concreta que não se limitem a dizer não, isto não faz sentido. Não, o direito internacional não diz isso, porque diz aquilo que eu ali refiro, diz, e é por isso que é preciso fundamentar essas decisões, porque isto não basta apenas alegar um facto, é preciso naturalmente prová-lo. Mas, portanto, considerando, eu sei a forma e conheço as dinâmicas entre o TPI e os Estados-partes, e as dinâmicas entre o TPI e os Estados-partes significa que, mesmo que o mandato de detenção seja emitido sob confidencialidade, todos os Estados são notificados da existência desse mesmo mandato de detenção. Ou seja, não é preciso haver publicidade, mas há a necessidade de trazer também essa publicidade relativamente a um conjunto de personalidades, relativamente às quais, por um lado, se sabe que é aquilo que um antigo juiz do Tribunal Internacional de Justiça qualificava como sendo justiça impossível. Porque para que este tipo, que é o António Cassese, o falecido António Cassese, dizia relativamente ao Omar al-Bashir, o ex-presidente do Sudão, que este tipo de mandatos de detenção são absolutamente estéreis, porque são aquilo que se chama de justiça impossível. Ou seja, é preciso que seja o próprio Estado russo a ter vontade de entregar quer Vladimir Putin, quer também a senhora Maria Lvova-Belova. E a probabilidade disso acontecer, eu diria que no momento atual é nula. Eu diria que é de 0,01%. Não existe vontade de colocar Vladimir Putin numa situação dessa natureza. A única hipótese verdadeiramente realista disso poder vir a acontecer era se houvesse alguma tentativa de golpe de Estado na Rússia, uma mudança significativa no poder político na Rússia, ou seja, uma volta ou meia volta de 180 graus, não de 360 graus como a outra, mas de 180 graus, porque se houvesse uma mudança radical a nível de liderança, o que à partida só seria garantido através de um golpe de Estado na Rússia, aí sim existe uma certa tendência para entregar o conjunto de pessoas dos anteriores regimes, entre aspas, à justiça internacional, até para servir de exemplo e mostrar que estão comprometidos com os direitos humanos, enfim, toda aquela narrativa. Eu acredito que a probabilidade de isso acontecer no presente momento é nula, é muito, praticamente improvável que isso possa vir a acontecer no imediato. Quer relativamente a Vladimir Putin, quer também quanto à senhora Maria Lvova-Belova. No entanto, aquilo que eu gostaria de ressalvar é que depois, isto já que é justiça impossível, então existe uma forma de fazer também, de acionar a chamada justiça social, no sentido de colocar, a partir do momento em que é dada a notícia da emissão deste mandato de detenção, os Estados, se se tratarem de mandatos confidenciais, que são partilhados com os Estados entre si, caso exista vontade de deixar que alguém sobre quem recaia um mandato de detenção internacional do TPI visite esse Estado, as autoridades nacionais podem, se quiserem, recusar cumprir o mandato de detenção internacional. Como também podem decidir acionar e dar cumprimento a esse mandato de detenção internacional. Qual é aqui a particularidade? É que se esse mandato se mantiver confidencial, eh, o Estado decide livremente e não é alvo de qualquer tipo de pressão ou de contestação.
Havendo publicidade do mandato de detenção internacional, a verdade é que o povo e as ONGs, as associações e tudo mais, vão confrontar através de protestos, de manifestações e de um género, de uma série de um conjunto de campanhas que sejam promovidas a partir de um determinado momento, vão pressionar o poder político ou a rejeitar a realização dessa visita agendada pelo poder político russo com o poder político desse mesmo Estado, ou então hum, pressionando as autoridades a procederem à detenção do visado e a recusarem, para todos os efeitos, e a tentarem responsabilizar o poder político pela recusa no cumprimento do mandato. Portanto, há aqui várias virtudes e várias virtudes do ponto de vista de quem apoia o TPI, que a emissão de um mandado e de ser tornado público, de haver publicidade desse mandado, que pode ter relativamente à situação no terreno. O que é que se passa aqui relativamente ao TPI? É que isto não surge por acaso, e a meu ver, como eu já referi, por várias razões, mas também porque eu diria que tudo isto se trata de uma ação concertada entre alguns elementos que participam na comissão de inquérito, que tem uma missão na Ucrânia e que se dedica à investigação dos crimes cometidos na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022 e depois aquilo que nós temos hoje. Porquê? Porque ontem foi publicado o relatório, que eu vou passar aqui a partilhar convosco, para vocês poderem ver ahm, o que é que foi publicado ontem. Ora bem, deixem-me ver se, porque eu queria perceber aqui, esperem que, vou tentar partilhar convosco isto. Deixem-me ver, ora bem, então, acho que já estou em condições de o conseguir fazer. Ora bem, ora bem, ora bem. E é isto mesmo. Eu acho que agora já conseguem ver aquilo que está aqui em causa. Eu estou a apresentar aqui o ecrã, estou a mostrar-vos um relatório, que foi o relatório emitido ou produzido e que foi comunicado há 2 dias, e que foi o relatório da Comissão Internacional de Inquérito, Comissão Independente de Inquérito sobre os acontecimentos na Ucrânia. Aquilo que nós poderemos ver, portanto, é um relatório que, por exemplo, diz que não foi capaz de encontrar indícios que possam sugerir que houve genocídio cometido por russos contra ucranianos, ao contrário daquilo que tem sido dito nos meios de comunicação social, desde sempre, e que eu sempre neguei que isto pudesse ser visto como um crime de genocídio, apesar das tentativas. E depois, vejam que nós temos aqui um capítulo, que eu já vos vou passar a mostrar. Deixem-me ver onde é que isso anda. Aqui está. Ora bem, portanto, aqui está então. Eu queria vos mostrar este texto porque tem aqui este capítulo D, por assim dizer, a partir da página 14, que faz referência. Vejam o que é muito importante aqui de dizer: é que ahm, tanto os funcionários, os oficiais russos e ucranianos têm declarado centenas de milhares de crianças têm sido transferidas da Ucrânia para a Rússia desde 24 de fevereiro de 2022 e que, ahm, segundo os ucranianos, o número é de 16.221 crianças, tem aqui até referência ao portal, mas esta Comissão Internacional de Inquérito independente vem dizer que não conseguiram confirmar
estes números que foram avançados pelos ucranianos. Portanto, começa logo por aqui, porque estes 16.000 podem não ser 16.000, podem ser menos, podem ser mais, depende até do tipo de destino que cada uma delas tenha tido. E depois aquilo que é dito aqui é que, basicamente, o que é que está por trás desta decisão do Tribunal Penal Internacional, por enquanto. O que está por trás, em resumo, é que durante o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que se iniciou com uma invasão, com uma entrada dos russos em território da Ucrânia, isso significou que, a partir desse momento, uma série de cidadãos, de civis, ficaram em risco, incluindo crianças. Há muitas crianças, há, aliás, um conjunto de crianças que, muitas delas, aliás, é aqui referido até às tantas, é feita a referência também à senhora Lvova Belova, mas depois vem aqui a referência ao facto de muitas destas crianças estarem em orfanatos, e também, ao mesmo tempo, entregues a pessoas que exerciam a tutoria provisória sobre um conjunto de crianças que não tinham os pais. Ou seja, a esmagadora maioria não são casos de crianças que foram retiradas diretamente aos pais. Também temos casos de crianças que ficaram separadas dos pais, em virtude, ora de os terem perdido no conflito, ora porque a única forma de poder garantir uma determinada proteção num determinado momento era conferindo, pelo menos, proteção às crianças. Nós vemos aqui, depois, coisas que, a meu ver, não fazem, não fazem grande sentido, mas reparem que de 16.221 que a Ucrânia diz que tem, vejam que aqui também se diz, por exemplo, crianças institucionalizadas, não está referido isso, mas depois vê-se ainda os incidentes com 164 crianças com idades entre os 4 e os 18 anos nas zonas principais de conflito. Ou seja, nós não estamos a falar de zonas onde já estivessem totalmente sob controle da Rússia numa determinada altura e em que os russos aproveitassem e retirassem as crianças dali. Ou seja, estamos a falar de uma altura em que havia um fogo cerrado entre ucranianos e entre russos, e por uma questão de proteção e necessidade de proteção, como se refere aqui, portanto, fala-se na evacuação temporária, mas por uma questão de conferir proteção a estas crianças, essas crianças foram retiradas. Agora, vejam as zonas onde elas se encontravam: Donetsk, Kharkiv e Kherson. Portanto, estamos a falar destas regiões. Ou seja, são muito provavelmente as regiões, a par também de Lugansk, as regiões que foram mais flageladas por este conflito, pelo menos por esta recente etapa do conflito que se iniciou 24 de fevereiro de 2022, terão sido exatamente estas as piores regiões. Ou seja, havia uma necessidade de garantir proteção que se esperaria temporária, porque só existe legalidade neste tipo de ação de transferência de pessoas, incluindo crianças, para locais diferentes ou para países diferentes daqueles, que aqueles, basicamente, ao qual de facto pertencem. E vejam que, para todos os efeitos, aquilo que nós acabamos por ver é que estas mesmas crianças que foram aqui visadas, essas crianças, para todos os efeitos, encontraram-se protegidas, mas fruto da perpetuação do conflito, houve a necessidade de, pelo menos, garantir formas de, não só de evitar que as crianças estão expostas, podem vir a ser baixas colaterais e que são expostas a uma ameaça desta natureza, mas como também lhes proporcionar condições que lhes permitam receber um tratamento digno e que acautele verdadeiramente aquilo que é chamado o superior interesse da criança, porque no fim, ao interesse superior da criança, porque no fim é isso que acaba por prevalecer.
Portanto, então o que é que a Rússia fez? Vladimir Putin, em maio do ano passado, uma das primeiras coisas que fez, exatamente dada a situação de crianças, e aconteceu a mesma coisa relativamente a crianças, o que mais existe em contexto de conflitos armados, acredite-se ou não, é a questão do chamado menor desacompanhado. Porque é o menor que está totalmente sem alguém que lhe consiga, um adulto de confiança que lhe consiga dar a proteção. Nós temos situações em que, às vezes, o adulto que está a dar essa proteção não consegue garantir os cuidados suficientes e alguém tem de assegurar a proteção dessas crianças. Reparem que Putin, em maio de 2022, ou seja, pouco depois de ter iniciado o conflito, aquilo que Putin veio fazer foi promulgar um decreto que veio facilitar o pedido de cidadania russa por parte de certas categorias de crianças. Ou seja, nós logo aqui percebemos que a intenção não é raptar crianças e atribuí-las ou entregá-las para adoção, custo o custar, sejam quais forem as características que elas tiverem. É a própria Comissão que reconhece, das Nações Unidas, que reconhece que a atribuição de cidadania russa para facilitar a sua integração no país só foi atribuída para certas categorias de crianças. Portanto, não é para todas. E, como disse depois a senhora Lvova-Belova, em julho de 2022, agora que as crianças se tornaram cidadãs russas, hum, aquela que é a guarda temporária pode tornar-se permanente. E eu agora pergunto, ou seja, e é por isto, foi com base nestes artigos, que o procurador do TPI decidiu, vão ver as declarações do procurador do TPI, foi com base nisto que o procurador do TPI decidiu emitir mandado de detenção, quer a Vladimir Putin, quer a Maria Lvova-Belova. Ou seja, porque entende que a transferência de crianças foi forçada e tornou-se ilícita ou ilegal porque não era temporária. E existe um conjunto de manobras e de ações, de diligências que têm vindo a ser tomadas com vista a assegurar que essa transferência seja definitiva. Vamos lá ver uma coisa. O que é preferível? Vamos esquecer que estamos aqui perante Rússia e perante Ucrânia. O que é que se prefere e o que é que cautela verdadeiramente o superior interesse da criança? É insistir que a criança vai ter de estar num palco de guerra ou num palco onde decorrem hostilidades ou transferidas para uma determinada localidade para a qual não existe a capacidade por parte de um terceiro país de conseguir transferi-las, é institucionalizar as crianças no meio de um conflito armado, ou é tentar garantir que elas poderão ser integradas numa determinada família, poderão ainda ser educadas por essa família, poderão receber um conjunto de valores dessa família e poderão, para todos os efeitos, ter uma posição e um futuro que não seja nas instituições onde se encontravam ou completamente à sua sorte. Vamos lá ver. Ponto número um: se houver a possibilidade de transferir, a grande prioridade deve ser a de olhar para a transferência, seja de crianças, seja de adultos provenientes da Ucrânia, como sendo ah, uma decisão ou uma situação que seja temporária e que seja temporária no sentido de tentar proporcionar com a maior brevidade possível a transferência, o retorno dessas crianças e desses adultos para o seu local de origem. Nem é só para o seu país de origem, é para o seu local de origem. Não sendo isso possível, a prioridade que tem de ser dada é não só a transferência das crianças para um local em que sejam verdadeiramente protegidas, como também, se elas tiverem pais e se os pais estiverem vivos e se houver a possibilidade de salvar também os pais, é que sejam os pais transferidos com as crianças e as crianças, a grande prioridade das crianças não é serem institucionalizadas, não é serem adotadas. A grande prioridade destas crianças, aquilo que elas precisam, é de continuarem com o pai e com a mãe biológicos. A menos que ou os pais não queiram, e nós vimos aqui imensos casos de crianças que foram entregues, que estavam num sistema de adoção, ou então os pais, para todos os efeitos,
podem, a uma determinada altura, dizer: bom, nós é melhor que esta criança vá. Portanto, se os pais não puderem ir, a terceira linha de hierarquia ou de prioridades é a de os pais assinarem um consentimento para com aquele país que as vai levar aquelas crianças para darem consentimento para que o Estado as proteja. Quando isso não for possível, vocês vejam o que é que aqui é dito, a esmagadora maioria das crianças estavam institucionalizadas. Portanto, qual é que é aqui a preferência então? É manter as crianças institucionalizadas ou ao cuidado de uma pessoa que possa não lhes conferir proteção? Portanto, e eu não analisei os casos todos. Só vos estou a dizer que as coisas têm lógica que sejam assim e eu até vos vou mostrar aqui uma outra coisa igualmente importantíssima, porque deixem-me ver como é que eu vos consigo mostrar isto. Eu consigo, consigo com certeza. Ora bem, eu vou partilhar depois estes endereços todos, portanto não tenham problemas quanto a isso, porque. E agora acho que é a página 56. Exatamente. Então vejam bem, ahm, o sistema de adoções entre diferentes, passando-se com situações de diferentes países. Portanto, vejam bem, aquilo que é dito aqui é falado que a maior parte das crianças separadas têm pais ou outros membros da família disponíveis. Atenção, isto é do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Isto não é alguém que decidiu escrever umas linhas e seja lá quem for essa pessoa, está aqui publicado. Não. Vejam que isto trata sempre relativamente ao facto de uma criança ser adotada já num país diferente daquele que é o seu país de origem, e vejam aquilo que é dito, que aquilo que se diz é que a criança deve estar ou com pelo menos elementos da sua família biológica, com capacidade para cuidar dessas mesmas crianças, e depois é dito ainda também as situações em que as adoções devem ser recomendadas. Portanto, e vejam que é categórico que a qualquer adoção deve ser determinada como sendo parte do superior interesse da criança e conduzida de modo a aplicar nos termos da lei, quer internacional, quer costumeira, quer também interna, do direito interno. Depois diz outra vez, a prioridade deve ser dada na adoção pelos familiares, independentemente de onde a criança viva. Se isto não for uma opção, a preferência deve ser dada à adoção entre a comunidade de onde a criança é oriunda, ou pelo menos dentro da sua própria cultura. Reparem que as instruções não são do género, a criança só pode ser colocada em sistema de adoção se for nestas condições. Não é isso que está aqui a dizer. Aquilo que aqui diz é que a prioridade, a preferência deve ser dada. Mas, por outro lado, não deve ser também descurada essa mesma hipótese. E eu vou-vos mostrar porquê. Porque o próprio Comitê Internacional da Cruz Vermelha fala aqui da Convenção de Haia sobre a proteção de crianças e cooperação em respeito do sistema de adoção internacional, e depois tem ainda uma outra recomendação. Portanto, vejam bem, isto é a Convenção de Haia, da Haia relativamente a este mesmo caso que nós estamos aqui a falar. Então, vejam, o que é que aqui é dito? A adoção num país de asilo não é normalmente desejável. E depois diz mesmo, a elegibilidade ou a capacidade, o perfil de uma criança para ser adotada num outro país deve ser decidida relativamente pronúncia por parte das autoridades competentes do Estado onde a criança habitualmente resida. O problema é que aqui, neste caso concreto, é impossível às partes estarem a falar e estarem em contacto e estabelecerem alguma forma de facilitação para que isso aconteça. Portanto, e aquilo que diz é que a adoção transfronteiriça deve ser considerada apenas se a criança não puder ser colocada numa família de acolhimento ou numa família adotiva, ou não conseguir, de qualquer maneira, receber os cuidados no seu país de origem. Portanto, mas depois, são referidas aqui
um conjunto de situações que admitem que, desde que seja no superior interesse da criança, então, e se já se esgotaram determinadas etapas ou estas se afiguram impossíveis, então a solução não é esperar que a criança cresça para só depois ela poder ter direito a uma vida, ter direito a uma família e tudo mais. Portanto, quem trabalha com adoções ou que já tivesse trabalhado com adoções sabe perfeitamente que não é desejável deixar as crianças institucionalizadas. E a Rússia, naturalmente, confirma que algumas crianças vão ser institucionalizadas, mas diferente seria se existisse uma movimentação em massa, no sentido de tentar tirar o maior número de crianças possíveis. E aqui, como vocês viram, aquilo que o procurador Karim Khan refere no seu comunicado do TPI é que, quando Vladimir Putin deu autorização para que, e promulgou o decreto de maio de 2022, para que as crianças possam ter cidadania russa e fiquem protegidas e sejam mais rapidamente entregues a famílias de adoção, até mesmo para regularizar a sua situação na Rússia, reparem que até a Comissão refere, a Comissão Internacional Independente, refere, da ONU, refere que Vladimir Putin tomou esta decisão, mas relativamente a crianças com determinadas características ou em determinadas situações. Não foi generalizado. E é aqui que o procurador Karim Khan não pode sequer falar, nem o procurador, nem a própria ONU, não podem falar que existe aqui um sistema preparado para poder incorporar as crianças ucranianas na Rússia o mais rapidamente possível e a título definitivo. Portanto, é impossível conseguir concluir que esta tendência é massificada, é generalizada e que existe a intenção de retirar crianças, de transferir a título definitivo crianças para a Rússia para favorecer qualquer interesse terceiro que não o superior interesse da criança. Portanto, a meu ver, parece-me que é logo aqui que cai por terra a história do procurador Karim Khan, no sentido de dizer que isto era uma estratégia concertada. Mas não é só por aqui. É que, como eu referi, este relatório da ONU foi publicado na quarta-feira, no final do dia, melhor dia, portanto, quarta para quinta, e logo 2 dias depois temos o procurador Karim Khan a fazer isto. E porquê que eu acho que existe aqui concertação? Entre alguns, se não todos os membros da missão, ou da comissão de inquérito internacional da ONU relativamente aos acontecimentos na Ucrânia e também o Tribunal Penal Internacional. É que se a lei de Putin foi promulgada, o decreto de lei de Putin foi promulgado em maio de 2022 e em julho do ano passado nós tivemos então a senhora Lvova Belova a dizer que agora as crianças já estavam a beneficiar mais e tinham mais hipótese de se poderem radicar no país, etc. Bom, então por que motivo é que foi preciso esperar que o TPI, que a Comissão da ONU, de Inquérito da ONU, comunicasse os seus resultados para logo a seguir acionarem este tipo de mecanismo? Portanto, a meu ver, há alguém na ONU que está a fornecer nomes, tem de haver prova, tem de haver provas concretas, quer em termos de facto, quer também em termos de nome, e só consegue ter acesso a esse tipo de dados por parte do TPI. Eu diria que não só consegue o próprio TPI, por causa das relações privilegiadas que agora mantém com Kiev de há uns anos para cá, mas também quem participou diretamente na missão também está certo e ciente disso mesmo. Portanto, isto a meu ver, eu acho que temos alguns sinais que nos fazem acreditar que se trata de uma missão e de uma ação concertada, até porque depois o presidente da comissão de inquérito é norueguês, depois eu acho que também temos um alemão, algo assim do género, e o mais curioso é que depois nós temos uma outra situação extremamente crítica, que é a tentativa de aplicação do Estatuto de Roma que institui e que cria o Tribunal Penal Internacional, a Estados que entenderam que não deveriam ratificar nem assinar esse mesmo acordo. Quais são as consequências, então, por isso que uma decisão desta natureza vai ter para Putin e para todos os juizados? Bom, desde logo, temos de abandonar a demagogia de que existem crimes de guerra por transferência forçada e permanente de crianças da Ucrânia para a Rússia. Porque eu já referi aqui vários elementos que permitem, pelo menos, excluir a intencionalidade de crime de guerra. O que é que está por trás
deste tipo de crime, de guerra, para se poder decidir em que situações é que ele é aplicado. Ora bem, desde logo aquilo que está em causa é haver uma intenção de privar uma determinada comunidade de crianças que possam depois dar continuidade a pessoas com essas mesmas características e oriundas do mesmo meio. Mas depois também é uma outra situação, que é suposto que esse tipo de crianças não obedeçam a padrões específicos e que aquelas que fiquem de fora também não tenham padrões específicos. Portanto, diferente é dizer-se que a Rússia vai proceder ao acolhimento e à adoção de crianças nascidas só em Kherson e em Odessa. Ou que tenham só pai, ou que não tenham pais, etc. Outra coisa diferente é a Rússia dizer e decidir, não, a partir de agora tudo que sejam crianças, sejam elas de Kherson, sejam elas de Donetsk, sejam elas de Kiev, sejam de onde quer que sejam, nós vamos tentar trazer para o nosso país o maior número de crianças possível. E isto não está a acontecer. O comunicado do procurador não mostra o tipo de provas que ele tem, certo. Mas com base naquilo que o procurador do TPI disse, este é o problema que ele vai ter com a acusação. E não seria o primeiro que cairia. Aliás, esse é um dos problemas do TPI. Muitos julgamentos, muitos anos perdidos e escassas condenações, sendo que praticamente todas, não foram todas, mas uma esmagadora maioria, foram, de certa forma, depois alvo de absolvição e foram contrariadas em segunda instância. Quais são as consequências de tudo isto? As consequências de tudo isto prendem-se desde logo relativamente a Vladimir Putin. Como eu já disse, acho improvável que venha a acontecer o cumprimento de um mandato de detenção internacional desta natureza por parte de autoridades russas. Mas o que vai acontecer é que agora Putin vai tomar uma de duas decisões e já ouvi um analista russo dizer que esta primeira, Putin vai tomar essa decisão. Ou seja, Putin vai manter a sua vida normalíssima, vai continuar a deslocar-se para um conjunto de países aos quais verdadeiramente tiver de se deslocar, mas é preciso que, do outro lado, o Estado confirme e diga que, e eu li isto há bocado, vai ser preciso que cada Estado que seja parte do Estatuto de Roma que comunique que não existe a intenção de dar cumprimento ao mandato de detenção emitido pelo procurador do TPI. Se for dada essa garantia, Putin desloca-se a um Estado de parte do Estatuto de Roma. Se não houver essas garantias, Putin então não vai. E Putin não vai porque não quer correr riscos, porque não vale a pena estar a passar por esses riscos, e depois, por outro lado, porque a Rússia não reconhece a jurisdição do tribunal. Porque o TPI, ao contrário daquilo que aconteceu com um conjunto de outros tribunais internacionais que tiveram o apoio e o patrocínio das Nações Unidas, incluindo o Conselho de Segurança, neste caso concreto, não existe qualquer tipo de acordo no sentido de ser apoiado o Tribunal Penal Internacional nas ações que está a conduzir contra a Rússia. Portanto, prevalece o sistema que se chama de direito dos tratados, ou seja, o TPI não é um instrumento do Conselho de Segurança, não é um instrumento da ONU. O TPI também não é um caso de Tribunal de Direito Interno. O TPI é o que resulta do direito dos tratados. Por exemplo, assim como poderão existir tratados, Portugal e Espanha podem celebrar tratados a dizer que de maio a junho Portugal fornece bananas a Espanha e que de outubro a janeiro será a Espanha a fornecer um determinado conjunto de legumes para a Rússia. Isto é um tratado. Isto é um tratado bilateral. Relativamente ao Estatuto de Roma, é um tratado multilateral, mas tem uma particularidade. É que, ainda que se faça a referência para que o Conselho de Segurança permita e justifique a intervenção do Tribunal Penal Internacional num caso desta natureza, isso nunca aconteceu até ao momento. Pelo que qualquer sujeição de qualquer oficial russo à jurisdição do TPI, a Rússia sempre disse que não queria fazer parte do TPI, e os Estados Unidos também já comunicaram que não querem fazer parte do TPI, e não só não fazem parte, como ainda deixam o TPI em sentido e ainda escolhem o procurador Karim Khan para poder, então, exercer a sua ação sempre respeitando este tipo de padrões ocidentais. Portanto, como vêem, esta é a situação imediata, mas é um tremendo problema. Não tanto para Putin, mas mais para os Estados a que Putin se deva deslocar, ou que gostassem que Putin se deslocasse até lá, mas que agora, se calhar, vai ser muito mais difícil que isso aconteça.
Portanto, mas a situação do Tribunal Penal Internacional, neste momento, é esta. O mandado de detenção é ilegal, não produz qualquer tipo de efeitos, porque é nulo, não emana de uma autoridade que seja reconhecida formalmente pelo país cujos cidadãos são afetados, independentemente de a ação supostamente ter decorrido na Ucrânia, em território indo-ucraniano ou não. Portanto, isto parece muito pouco chino, até porque eu digo já uma coisa, depois de ter sido comunicado este mandado de detenção relativamente à questão das crianças transferidas de forma forçada, eu digo-vos que é muito provável, porque eu, conhecendo a lógica do TPI, eu digo-vos que é muito provável que o TPI possa vir a emitir novos mandados de detenção contra mais autoridades russas, quer do ponto de vista na estrutura política, quer também na estrutura militar. E o TPI vai sempre tentar, através desses mandados de detenção, mais tarde ou mais cedo, aproveitar todos os elementos probatórios para formalizar mais um conjunto de acusações e serão imputados outros tipos de crime aos funcionários, aos membros do governo russos, da Duma e também, até mesmo, porque não, ao próprio Vladimir Putin. Porquê? Porque existe essa intenção de aplicar para todos os efeitos não só sanções, mas de emitir mandados de detenção que mantenham estas personalidades para todos os efeitos completamente bloqueadas e reféns de tudo aquilo que seja uma decisão internacional. Mas, tirando isto, não existe qualquer tipo de consequência. A Rússia não tem qualquer intenção de continuar de dar confiança e de reconhecer a jurisdição do TPI. Portanto, o TPI fica para todos os efeitos aqui numa situação delicada, uma vez mais, que é relativamente aos crimes cometidos no Afeganistão, demoraram cerca de 15 anos e ainda nem foi sequer reduzida uma acusação. Relativamente também ao arquivamento do processo que envolvia o Reino Unido e os Estados Unidos e o Afeganistão, bom, então para todos os efeitos, entendeu o tribunal que, relativamente a uma situação destas, que o processo não fazia sentido que pudesse continuar a mover, porque contraria aquilo que é considerado como sendo os interesses da justiça. Ora bem, então, mas o TPI só considera, para uns demora anos e anos e anos a deduzir acusações, ou então a reconhecer que, afinal, não há um único crime pelos quais eles vão responder, e depois o TPI quer exercer a sua ação sobre a Rússia. E, como eu de facto estava a referir, não se estranha se mais tarde ou mais cedo ouvimos falar num segundo mandato de detenção, se é que assim já não tenha sido emitido em confidencialidade, sob confidencialidade, que impute quer a Vladimir Putin, quer também eventualmente ao ministro Shoigu, comandantes militares no terreno e tudo mais, um conjunto de crimes, mais um conjunto de crimes de guerra que lhes possam ser imputados. Agora, as consequências para Putin, neste momento, não são nenhumas. A diferença é que, a partir de agora, o Kremlin vai ter de começar a tentar negociar com os países de destino para assegurar que não há nenhuma surpresa menos boa que possa deixar de uma forma complicada as pessoas sempre aqui que estejam envolvidas neste tipo de procedimento. Portanto, o que o tribunal queria, Sr. Jorge Pereira, era que as crianças ficassem no território ucraniano a levar com bombas na cabeça dos ucranianos? Sim. Basicamente é isso que o tribunal queria. Quer dizer, o tribunal, regra geral, não decide, não decide sobre este tipo de aspectos. Ou seja, o tribunal aquilo que está basicamente a querer fazer é responsabilizar a Rússia pelo facto de as crianças terem sido transferidas e terem sido protegidas. Pronto, é tão simples quanto isso. Portanto, aquilo que eu vos digo ainda relativamente a tudo isto, portanto, quanto aos efeitos, é tudo o que eu tenho para vos dizer, porque os efeitos não são rigorosamente nenhuns. Mas estranha-me ver um procurador eleito pelo Ocidente, quando eu digo Ocidente, digo eleito por Israel, Estados Unidos e Reino Unido, ele não foi eleito, mas houve um conjunto de ações diplomáticas nesse sentido, para que o senhor procurador Karim Khan pudesse ser eleito e favorecer as pretensões ocidentais. E depois temos o senhor Karim Khan, que
apetecia-me de facto dizer algumas coisas sobre ele próprio. Portanto, sim, senhor Jorge Pereira, o crime foi proteger as crianças. Portanto, dar-lhes um futuro, dar-lhes uma estabilidade. Esse foi o crime cometido por Vladimir Putin e ainda também pela senhora Lvova Belova. Portanto, como vê, é por isto que querem que Vladimir Putin e Lvova Belova venham responder junto do TPI. É para dizerem, reconhecerem os crimes hediondos que cometeram de selecionar crianças com determinadas características, nomeadamente as mais frágeis, para poderem beneficiar deste tipo de situação. Portanto, e isto basicamente é a situação que nós temos. Não há muito que enganar. Agora, vai depender de perceber que como é que é possível, por exemplo, os Estados Unidos, que têm acordos bilaterais de não entrega de cidadãos nacionais ao TPI, isto é possível de acontecer. Os Estados Unidos têm cerca de 100 oficialmente reconhecidos com diferentes Estados, em que os Estados são parte do Estatuto de Roma, mas comprometem-se a, sempre que chegar a cidadãos norte-americanos, eles nunca os entregam, portanto, aceitam incumprir e violar o Estatuto de Roma em troca de proteger, em troca de fazerem, basicamente, prescindem de fazerem justiça e de contribuir para a justiça internacional que venha a condenar todos aqueles que de facto cometeram crimes. E depois temos outra situação também caricata, é que este senhor Karim Khan, tínhamos o processo entre o Afeganistão e os Estados Unidos, e a primeira coisa que o senhor... não, Portugal não precisa, senhor Emílio, ainda bem que toca nisso. O Emílio falou se Portugal tinha um acordo bilateral de não entrega. Os Estados Unidos têm cerca de 100 acordos bilaterais, eu julgo que são 98 oficialmente reconhecidos como existentes. Mas é com países que não integrem a esfera da NATO. Porque, ao abrigo dos tratados e dos acordos que existem entre os Estados Unidos e os países, por exemplo, da União Europeia, e incluindo outros que integrem, que sejam aliados na NATO, relativamente a esses, não há a necessidade de ter qualquer tipo de acordo desta natureza assinado. Portanto, estes acordos bilaterais, porquê? Porque já resulta dessas mesmas parcerias bilaterais a necessidade de dar essa proteção. Estes cerca de 100 visam Estados sul-americanos, Estados africanos, Estados asiáticos, que não têm nenhuma instituição em comum e nenhuma instituição em comum com os Estados Unidos também que não se pronuncie relativamente às questões também da entrega de cidadãos. Portanto, esta é a realidade daquilo que se passa, mas é curioso que, como eu estava a dizer, relativamente à situação no Afeganistão, quando em agosto de 2021 os talibãs tomaram o poder sobre Cabul, aquilo que o procurador, mais ou menos em simultâneo, o que acontece? Um bombardeamento dos Estados Unidos, através do drone, contra uma série de pessoas que no próprio dia vieram a reconhecer, olhem, afinal não são suspeitos de terrorismo, coisa nenhuma. Afinal eram civis inocentes. Morreram, mas isto é um dano colateral, ponto final. Portanto, um tribunal que tem conhecimento destes factos, que tem em curso a possibilidade de deduzir uma acusação contra os Estados Unidos, o que é que decide fazer? Diz que o momento dificilmente será oportuno para fazer justiça, porque o país está a tentar reconciliar-se, e ao mesmo tempo, não só o país não só o momento, neste momento, não é oportuno, como nós devemos suspender todas as investigações que temos neste momento em curso relativamente a tudo o que foi, a todos os crimes que foram cometidos por cidadãos dos Estados Unidos no Afeganistão. Vamos suspender e vamos investigar, isso sim, a forma como os talibãs chegaram ao poder a Cabul em agosto de 2021. Portanto, é basicamente isto que o Tribunal Penal Internacional consegue fazer. O Tribunal Penal Internacional consegue ficar 10, 14, 15 anos sem deduzir uma acusação e a emitir mandados de detenção e depois os arbitros ficam um tempo indeterminado, praticamente até morrer, à espera que um dia alguém decida deduzir uma acusação. Mas neste caso da Rússia, se o inquérito foi aberto em fevereiro de 2023 pelo TPI, menos de um mês depois, nós já temos conclusões, já temos a necessidade de emitir mandados de detenção, ou seja, já está tudo praticamente definido. E depois digam-me a mim
que não foram concertadas as decisões entre o TPI, estes quadros da ONU e também os restantes. A senhora Jacinta Marujo, o presidente do TPI, salvo erro, ele é polaco. Ele não é polaco, ele acho que é. Deixa-me ver, eu acho que ele é finlandês. Deixa-me lá ver a mensagem do presidente. Estou aqui na página do TPI e, para todos os efeitos, deixem-me ver se eu consigo ver, mas eu julgo que ele é finlandês. Eu até posso partilhar aqui convosco a página do TPI. Deixem-me só mostrar-vos a janela. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Pronto, como podem ver, aqui tem então a página do Tribunal Penal Internacional e depois, ora bem, bom, nós temos aqui uma série de outras notícias, mas a minha esperança era conseguir aceder aqui a um conjunto de outras decisões. Bom, eu agora assim de repente não vou conseguir lá chegar, mas para todos os efeitos, isto é para vocês perceberem a forma como estas dinâmicas estão construídas. Isto está construído para que o Tribunal Penal Internacional, eu julgo não estar a dar nenhum tipo de novidade a quem quer que seja, mas isto está feito para que o Tribunal Penal Internacional não consiga, para todos os efeitos, nem tenha vontade de julgar qualquer tipo de acontecimento que esteja a ter lugar em países ocidentais. Ou seja, isto, a meu ver, é a ocidentalização definitiva e expressa por parte do TPI, o que vai inviabilizar este tribunal de algum dia ser aceito por Rússia, por China, eventualmente por países árabes, por países asiáticos. Porquê? Porque é um produto ocidental e que visa incidir sobre todos aqueles que são considerados também alvos ocidentais, ou que são casos mais chocantes e mais grotescos. Portanto, o TPI, neste momento, tem uma ação que é considerada nula, ilícita, porque, à luz do artigo 34 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, o princípio pacta tertis, nec nocent, nec presunt, é um princípio que nos vem dizer que os tratados não vinculam Estados terceiros, exceto se houver lugar à sua aceitação. A Rússia não aceita, logo esta decisão é, para todos os efeitos, uma decisão que tem de ser considerada nula a incidência quer sobre a Rússia, quer sobre militares russos. Até porque depois temos uma outra controvérsia, que é aquela que está relacionada com a imunidade de membros do poder político. Então vamos lá ver. Existe uma regra costumeira de direito internacional que nos diz que os chefes de Estado gozam de imunidade mesmo alguns anos após o exercício de funções, ou terem cessado de funções. E aquilo que depois os Estados podem fazer quando ratificam o Estatuto de Roma é estarem a dizer, num dos artigos 27, salvo erro, que vem dizer que é irrelevante a qualidade oficial e o tipo de imunidades que o oficial desse poder político acaba por ter. Mas aqui é diferente. Aqui temos Estados que renunciam por eles próprios, por sua vontade, a aceitar que existe imunidade dos presidentes e dos chefes de Estado, para o caso deles. Outra coisa completamente diferente é estarmos a falar de um país que disse que nunca iria fazer parte do Estatuto de Roma, não tem qualquer ambição nem qualquer pretensão de fazer parte do Estatuto de Roma, e de repente vamos aplicar aqui indiretamente todas essas regras quanto à questão das imunidades, e a partir de agora nós não reconhecemos a imunidade de um país que continua a socorrer-se de princípios costumeiros e de direito internacional. Portanto, eu espero que tenham. A senhora Catarina Rolo pergunta, mas essas imunidades em algumas circunstâncias podem ser levantadas? É o caso aqui, sendo que não fazem parte do TPI. Estados-partes
que tenham decidido fazer parte do TPI estão a renunciar ao princípio costumeiro de que as imunidades prevalecem nos chefes de Estado. Mas, por outro lado, se tratarem de Estados terceiros que expressamente não quiseram fazer parte daquele tratado, nós não podemos excluir a regra costumeira das imunidades. Portanto, as imunidades não podem ser afastadas. Mas o TPI vai querer afastar à mesma essas imunidades. Agora, isto é uma questão de quê? Perante a existência de uma polícia mundial que possa garantir, ou de um sistema judicial mundial que seja superior a qualquer interesse de Estados, então, para todos os efeitos, uh, nós temos aqui um problema bastante grave, que é o de conseguir perceber até que ponto é que a Rússia vai tolerar que funcionários seus que possam estar a ser visados por mandados de detenção internacional possam efetivamente um dia, um deles, ser alvo de detenção e ficar em prisão preventiva no Ocidente, basicamente, nomeadamente na Haia. Ou seja, eu acredito que isso seria o cúmulo das hostilidades e da provocação para com a Rússia. E eu acredito que uma movimentação dessa natureza só iria fazer com que a Rússia percepcionasse que tinha de retaliar por todos os meios possíveis. Portanto, mas, como nós temos alguns países ocidentais que reconhecem e que admitem a hipótese de procederem à detenção de cidadãos e até de os julgarem, se eles não estiverem, se o crime não tiver sido praticado no território português. A partir do momento em que nós temos vários com muita vontade de querer prender indivíduos estrangeiros que não defendam, nem sejam os melhores representantes daquilo que são chamados os valores ocidentais, nós temos verdadeiramente de pensar e de admitir a hipótese de poder vir a haver algum tipo de situação em que de hoje para amanhã um membro do governo da Rússia é surpreendido e é detido num país estrangeiro por causa do seu mandato estar, ter sido emitido a título confidencial, por exemplo. Portanto, então os cidadãos russos em qualquer território ocidental pode ocorrer esse risco de ostracismo? Sim. Não está a perceber mal. Os cidadãos russos correm o risco de um deles vem para Portugal, outro vai para a França, outro vai para a Alemanha, outro vai até para o Reino Unido e subitamente dão por eles a serem detidos porque existe, está pendente um mandado de detenção contra todos eles. Portanto, isto é uma hipótese bastante séria. Portanto, eu acredito que poderá começar a haver algum distanciamento relativamente a Estados-partes que não sejam, que sejam partes no Estatuto de Roma, porque senão nós vamos tentar aplicar uma regra de direitos tratados à Rússia, que expressamente entendeu que não deveria estar sujeita àquele tratado. Mas depois, por outro lado, também queremos aplicar o mesmo tratado, que é o Estatuto de Roma que criou o TPI. Queremos aplicar o Estatuto do TPI e a jurisdição do TPI aos Estados Unidos. E os Estados Unidos dizem, calma, porque eu tenho alianças militares e eu tenho os acordos bilaterais de não entrega, que faz com que praticamente a esmagadora maioria dos países no mundo inteiro não possam entregar os nossos cidadãos. Ou seja, e aí já não há qualquer problema de violar o Estatuto de Roma, porque o próprio Estatuto de Roma é tão esquizofrénico que no artigo 98, número 2 do Estatuto de Roma, vem claramente expressa a situação em que um Estado só está obrigado a cumprir as obrigações desde que não exista um outro acordo celebrado com esse Estado para isentar os seus próprios cidadãos nacionais de qualquer tipo de ação do TPI. A verdade é esta, isto está escrito, isto tem sido praticado, e agora nós temos uns Estados Unidos a fazerem pressão até de forma indireta para que Vladimir Putin venha a responder criminalmente. Não, Robotrix, pois exato, ou seja, o TPI é o chamado International Criminal Court. Fica na Haia, mas o ICJ, que é o International Court of Justice, é o Tribunal de Justiça Internacional, ou o Tribunal Internacional de Justiça, que é o TIJ, e curiosamente também tem a sede na Haia. Portanto, é natural que vocês ouçam falar do Tribunal da Haia, umas vezes é o TPI,
outras vezes é o TIS, e depois poderemos ter ainda um conjunto de outras jurisdições também pendentes no mesmo local. A questão de Guantánamo é também um outro problema, sem sombra de dúvida, mas a verdade é que aquilo que se passa é que o TPI marca e vinca a partir de agora a sua posição enquanto tribunal totalmente ocidental, que só foi criado para poder disseminar e proteger aqueles que são considerados valores ocidentais agora. Querer impor a terceiros Estados esse mesmo sistema, isto é claramente nulo. E eu não consigo ver, cada vez mais não consigo ver, como é que algum dia nós vamos conseguir encontrar uma solução que permita retomar algum tipo de normalidade. É que eu estou a ver que uma outra parte, alguma vai ter de acabar por perder e por capitulação. Portanto, não basta perder e depois continuar a seguir a sua vida, como por exemplo Saddam Hussein, quando perdeu a guerra do Kuwait, o que fez, e mesmo quando perdeu também a guerra do Iraque-Irão, aquilo que fez foi, ok, eu continuo aqui a mandar no meu país e volta tudo normal. Neste caso concreto, parece-me improvável que isso possa vir a acontecer, porque o que está em jogo não é só a soberania dos países, não são só os interesses dos países. O que está em causa é a criação de uma sociedade, de uma nova ordem que possa mudar a forma como essa sociedade internacional convive entre si e que faz parte de um conjunto de outras estratégias. Agora, consequências do TPI, eu diria à primeira vista, nenhumas. Os russos, aliás, já fizeram troça desde que houve esse anúncio mais do que uma vez sobre a questão do TPI, e isto é uma prova, a meu ver, que só atesta como o TPI não é respeitado pela Rússia. Sei também, porque já me informaram, que em algumas televisões russas, o assunto que abre as notícias está longe de ser esta questão da área. Portanto, os russos estão a olhar para isto com um tremendo ar jocoso e com um tremendo ar de quem pensa nós não vamos cumprir. E vocês não vão ter qualquer hipótese connosco. Portanto, era isto que eu hoje vos trazia. Já estamos aqui a falar há muito tempo. Eu tenho um vídeo anterior do dia 18 ou 16 de fevereiro, em que eu falo dos vários casos do TPI. Mas as consequências são estas. E isto poderá obrigar a Rússia a ter uma reação bem mais contundente, porque a decisão é ilegal e a Rússia simplesmente decide que não quer fazer parte de um tribunal que é um tribunal ocidental. Eu peço-vos que, se tiverem hipótese, que vão deixando o gosto, vão deixando o like no vídeo, no canal, porque ajuda a promover o canal. Eu agradeço a todos aqueles que estiveram aqui presentes, todos aqueles que estão a deixar os vossos comentários. Eu agradeço imenso porque têm tido uma ótima dinâmica, todos aqueles que partilham os vídeos, todos aqueles que, de certa forma, vão colocando questões, vão colocando dúvidas. Peço-vos, de facto, que partilhem não só o vídeo, como também o canal propriamente dito, que vai começar a ter aqui mais uma série de outras novidades e de convidados que eu entendo, e acho que vocês depois vão concordar comigo, são extremamente importantes. Agradeço ainda a quem habitualmente faz os contribuições a título de MBWay, Revolut, e também de PayPal, e também de um conjunto de outros aspectos. Portanto, eu agradeço-vos imenso por todos os contributos que dão, seja a título financeiro, seja a nível intelectual, seja com a simples presença, porque nós temos, de facto, de continuar a fazer com que este e outros canais do género que continuem a crescer, porque cada vez somos mais ouvidos por parte de população que nunca mais acaba. Portanto, é mesmo muita população. Portanto, aquilo que eu vos gostaria neste momento de dizer é que a situação é extremamente curiosa relativamente ao uso do TPI, mas as decisões do TPI não produzem valor. Não têm efeitos jurídicos sobre terceiras partes. Tão simples quanto isso. Portanto, eu agradeço imenso uma vez mais a vossa atenção. Se alguém tiver algum tipo de dúvida sobre este tema, contactem por WhatsApp, contactem por mensagem, contactem por todos os meios possíveis para nós podermos então depois esclarecer esses assuntos e também conseguir resolver isso. Eu desde já ficava-me já por aqui. Agradeço imenso a vossa atenção uma vez mais. Espero que tenham uma noite descansada e eu depois voltarei numa outra oportunidade. Lembrem-se sempre que o TPI
A decisão do TPI anunciada hoje é nula, é motivada politicamente e apenas tem um objetivo, que é o de retirar e destituir quem comanda de facto ah, num determinado país. Portanto, o objetivo é claramente atingir, desmembrar a estrutura política para depois poder substituir por um conjunto de personalidades que possam ter um discurso e uma aproximação ao Ocidente que sejam completamente diferentes. Senhor Olga Guedes, agradeço também as suas palavras. Eu agradeço também a posição de todos, os elogios que vão fazendo. Obrigado por fazer o canal crescer. Mas depois, no fim, a questão do TPI, eu não vou largar a questão do TPI. Acho que é extremamente importante que nós continuemos a falar do TPI, tal como a falar também da Geórgia. Mas, como eu vos digo, qualquer dúvida que tenham, façam-me sempre chegar. Continuem a acompanhar esta situação do TPI. Qualquer outro tipo de especulação que façam é pura desinformação, porque o TPI não tem competência para exercer a sua jurisdição sobre Estados Unidos, sobre Rússia e sobre China. E muito menos sobre cidadãos nacionais de cada um destes países. Portanto, como veem, as consequências que nós poderemos ter são não necessariamente jurídicas, mas são políticas e também militares. Uma vez mais, e pela última vez, uma muito boa noite. Continuarei com certeza aqui a dar novidades e vão continuar a ouvir falar, quer em termos de direto, quer também em termos de futuros conteúdos que depois possam vir a ser anunciados. Uma vez mais, faço-vos votos de um bom descanso e também de uma boa noite. Até amanhã e vamos ver se amanhã ou nos próximos dias, se nós não teremos conhecimento de um segundo mandato de detenção internacional relativamente a este caso. Uma boa noite.